Olá, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre a introdução das práticas integrativas e complementares na odontologia. Esse movimento de introdução das práticas integrativas e complementares na odontologia, eu acompanhei desde o início e eu me sinto muito à vontade para falar sobre isso. Estou aguardando as pessoas entrarem um pouco mais. Vamos aguardar só mais um pouquinho. Enquanto isso, eu vou me apresentar para vocês. Eu sou Suzy Simões, cirurgiã dentista, sou especialista em endodontia e saúde coletiva e tenho habilitação em terapia floral. É muito importante que a gente conheça um pouco, para que a gente compreenda, né, como que se deu essa introdução das práticas integrativas na odontologia. É preciso que a gente faça assim, se relembre, né, como é que começou esse movimento de introdução das práticas integrativas no serviço público, inclusive, né, no SUS. Então, as PICs, né, que são as práticas integrativas, são um movimento que corresponde àquelas práticas milenares que já eram praticadas pelo povo, né? O chazinho, o benzimento, né? A acupuntura, que representa a medicina chinesa milenar, assim como também a Ayurveda, né, que é a medicina indiana, e muitas outras práticas milenares. Então, quer dizer, as práticas integrativas, se a gente for fazer um retrospecto, na verdade, elas estão relacionadas com a história da humanidade, né? Porque antes de existir a medicina que nós conhecemos hoje, as pessoas se tratavam com as ervas, com os produtos da natureza, né? Então, as PICs, elas acabaram que os governos começaram a perceber, né, que as pessoas, a população de um modo geral, usava muito as ervas, esses benzimentos, enfim, essas práticas que passavam de geração para geração. E então, nos anos 70, esses saberes populares, eles passaram a ser conhecidos como saberes alternativos, né, ou a medicina alternativa. E depois, nos anos 70, como medicina alternativa. Depois, nos anos 80, esse conceito migrou para a medicina complementar, como se já era reconhecida, né, como algo que poderia realmente se associar ao tratamento médico, do modelo biomédico que está sendo usado até hoje. Então, esta medicina integrativa, ela veio depois desse processo. Primeiro foi alternativo, depois complementar e depois, finalmente, integrativo. Integrativo porque esse conceito de integrativo viu-se a necessidade de ver o paciente como um todo. Então, esta medicina, né, este processo de ver o paciente como um todo, que vai ir muito além de apenas tratar os sintomas, integrar o paciente com o seu contexto, com a natureza, com o meio ambiente em que ele está inserido, aconteceu nos anos 2000, na década de 2000, quando a OMS
percebendo que existia uma grande demanda, né, de uso dessas práticas pela população mundial, ela então propôs aos países membros da OMS, a seus membros, né, a inclusão dessas práticas nos sistemas oficiais de saúde. E aqui no Brasil já estava sendo discutido isso desde a 8ª Conferência de Saúde, que se deu em 1986, quando lá se propôs a criação do SUS. E o SUS, como vocês devem se lembrar, ou para os que não se lembram, eu vou falar aqui, eles têm 3 princípios: o princípio da universalidade, o princípio da equidade e o princípio da integralidade. E é aí, neste princípio da integralidade, que entra as práticas integrativas, porque o princípio da integralidade, ele visa atender as pessoas como um todo, atendendo todas as suas necessidades. E daí, baseado nesse princípio da integralidade, então surgem as políticas para atender a essas necessidades diferenciadas, digamos assim. Por exemplo, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que aconteceu em 2006. Então, foi aprovada depois de muitas discussões, resolveu-se, e atendendo, né, a uma solicitação da Organização Mundial de Saúde, que tinha feito aquela proposta em 2002, o nosso Sistema Único de Saúde criou, regulamentou as práticas integrativas e complementares. Então, a gente já tendo isso regulamentado a nível nacional, né, a nível de SUS, as áreas de saúde, os conselhos das áreas das profissões instituídas, né, odontologia, por exemplo, enfermagem, fisioterapia, enfim, todas as áreas as profissões que são da área de saúde foram assim, convidadas, né, através dessa política, a instituírem nas suas categorias essas práticas. E assim, em 2007, o Conselho Regional de Odontologia criou a Comissão de Práticas Integrativas e Complementares à Saúde Bucal. Eu posso falar isso com bastante propriedade, porque eu participei desta primeira reunião e lá nós criamos esta comissão a convite do Dr. Saulo Telles, que foi o presidente, o criador dessa comissão. E a partir daí nós fizemos um levantamento no DF para saber quais práticas os profissionais de odontologia já praticavam. E foi quando aconteceu que a nossa comissão selecionou algumas práticas que já estavam sendo praticadas aqui no DF, e a partir daí nós passamos esse levantamento para o Conselho Federal, e o Conselho Federal fez alguns fóruns, né, para fazer uma seleção de todas essas práticas que tinham sido levantadas a nível nacional. E a partir daí, nós tivemos um fórum para que a classe se posicionasse, se aceitava ou não a inclusão dessas práticas na odontologia. E aí no dia, não me lembro bem o dia, mas foi em junho de 2008,
nós participamos de um fórum nacional aqui em Brasília, e eu tive a honra de fazer a palestra de apresentação da terapia floral à nossa classe, e nós conseguimos a aprovação. E a partir daí, nós começamos a desenvolver vários eventos para que a classe odontológica tomasse ciência, que ela agora tinha essas ferramentas em suas mãos. Essas ferramentas valiosas que fazem com que o profissional possa criar um vínculo, né, terapêutico com seu paciente, ferramentas que podem tratar o paciente a partir da causa do seu problema. Bem, então, depois que essas práticas foram incluídas na odontologia, isso foi em 2008, nós realizamos o primeiro encontro nacional, e eu posso dizer aqui que a nossa comissão, né, daqui do DF, foi uma das que mais trabalhou até hoje nessa inclusão das práticas integrativas na odontologia. É claro que nós tivemos uma adesão nacional, né? Muitos profissionais trabalharam juntos para a introdução dessas práticas. E neste fórum foram incluídas 6 práticas integrativas, como a habilitação, primeiramente, que foi a acupuntura, a homeopatia, a fitoterapia, a laser terapia, a hipnose e a terapia floral, todas como habilitação. Somente em 2015 teve uma nova assembleia, né? E aí foram há muito tempo, né? A homeopatia, a acupuntura reivindicava que a habilitação era pouco, né, para toda a escola que já tinha sido desenvolvida de acupuntura, de homeopatia também, porque são ciências assim que já têm um lastro muito grande, né, de conhecimento, de pesquisa. Então, nós reivindicávamos, né, todo o Brasil, né, todas as comissões de todos os conselhos nacionais, de todos os estados, aliás, se uniram para que reivindicássemos a especialização de acupuntura e homeopatia. E se destacou a Comissão de Práticas Integrativas de São Paulo, né, do Conselho de São Paulo, que tomou a frente, e graças ao engajamento nós conseguimos a especialização de acupuntura e homeopatia. E também, nesta mesma assembleia, nós conseguimos a inclusão da ozonioterapia e da odontologia antroposófica. Depois disso, depois de vários eventos que nós desenvolvemos, o que nós podemos hoje falar, né, sobre a inclusão das práticas integrativas e esse conceito de odontologia integrativa que nós conseguimos desenvolver, né, e que hoje essa utilização das práticas integrativas na odontologia nós conhecemos como a odontologia integrativa, que tem como principal marco, principal característica, a abordagem sistêmica. A abordagem sistêmica trata-se de um novo paradigma de atendimento. A nossa odontologia, a odontologia integrativa, a odontologia brasileira, é uma odontologia assim, muito avançada tecnicamente. Nós, como profissionais de odontologia brasileiros,
nós nos destacamos mundialmente pela nossa técnica, né? É muito, realmente muito, nós nos destacamos na técnica e nas pesquisas desta odontologia restauradora, curativa, né? Mas, apesar disso, faltava alguma coisa, né? A minha própria experiência de consultório, eu posso falar com muita propriedade, né? Que era uma coisa que me incomodava muito desde o início, lá da minha trajetória, quando eu ainda morava no Espírito Santo e que eu me formei. Era algo que me incomodava muito, uma certa rejeição ao tratamento odontológico e até mesmo ao profissional de odontologia. Então, eu procurei, na minha experiência, né, incluir na minha prática algo que tornasse esse tratamento um pouco mais humano, mais agradável. E aí eu comecei a usar os florais. Eu conheci os florais, né, para o meu autocuidado, e eu tive a ideia de incluir os florais na minha prática diária. E realmente eu via a diferença, né, entre aquele paciente que eu usava os florais e aqueles que eu não utilizava. A diferença era na calma, principalmente, o paciente se sentia mais seguro, o paciente se sentia mais vinculado a mim, ele sentia que eu estava realmente do lado dele, que eu não estava apenas vendo ele como um dente ou como uma boca, mas eu percebia que ele, as suas emoções. Então eu comecei a trabalhar com os florais assim meio que clandestinamente, né? Porque ainda não se usava isso na odontologia. E aí eu me mudei para Brasília, depois de 5 anos de formada, né, no Espírito Santo. Aí eu conheci outros sistemas de florais, né, comecei a usar os florais de Bach, fiz o curso, né, me formei em florais de Bach, depois os florais de Saint-Germain, conheci também os florais australianos, os florais da Physioquatic e passei a enriquecer ainda mais esse uso de florais na minha prática. E o que mais nos chama a atenção dessa prática, né, da terapia floral na odontologia, e assim como também as outras práticas, né, como a homeopatia, a acupuntura, a hipnose, é este vínculo, este acolhimento. O paciente se sente acolhido pelo profissional e tudo flui melhor. Se você se sente mais seguro na cadeira do dentista, né? Então você o seu corpo não vai liberar aqueles hormônios do estresse que produzem, que contribuem por uma maior resposta inflamatória. Então, quer dizer, se você vai passar por uma cirurgia, você vai inchar menos, né? Vai sangrar menos, a cicatrização vai ser mais rápida, porque o seu estado emocional está sendo cuidado. Então, é muito bom quando a gente percebe que o profissional ele está preocupado com o seu bem-estar, não só tecnicamente de fazer uma restauração bonita, de fazer um procedimento impecável, né? Mas ele está preocupado com o paciente de uma maneira plena, né? Uma maneira total, né? Considera o paciente como um ser que sente, um ser que tem um modo de pensar, um ser que tem
uma dimensão espiritual. E aqui eu chamo a atenção para essa questão da dimensão espiritual, que não é apenas, que não está relacionado, não está relacionado com a questão da religião. Quando a gente fala de espiritualidade, nós estamos nos referindo a questão do quanto o paciente, a pessoa, ela está voltada para dentro de si mesma, ela conhece a si mesma. Então, a espiritualidade está relacionada com o autoconhecimento. Então, quando você vai ao dentista, se você tem um profissional, o seu dentista, né? Ele trata você com este olhar, ele vai te dar a oportunidade de você se autoconhecer através do exame bucal. Porque na boca nós temos, é como se fosse um microcosmo, né? Por exemplo, na orelha, né, nós temos a representação de todos os órgãos, que é o aurículo, a acupuntura trabalha com isso, né? Na boca nós também podemos dar algumas dicas para os nossos pacientes a respeito do seu estado atual, com o seu ritmo de vida. E assim você cria essa oportunidade para que o seu paciente olhe para si mesmo, tá? Ele se autocure. Ele começa a participar do processo de saúde e doença de uma maneira não mais passiva. Por isso que muitas vezes eu não gosto de chamar as pessoas que eu trato de pacientes, porque elas, na verdade, elas não são passivas, né? Elas estão participando ativamente do processo. Então, quando a gente cria essa oportunidade, por exemplo, de que o paciente compreenda, por exemplo, que a posição dos seus incisivos está relacionada com a sua questão de autoestima, de autoaceitação, né? Que se você movimenta os dentes, isso vai influenciar no seu contexto e que você pode ajudar nesse processo de uma maneira muito mais assertiva, digamos assim, né? Você pode possibilitar que o seu paciente entre em contato com você mesmo através desse tratamento. E aí, ele se dá conta, de repente, que ele não consegue, por exemplo, avançar nos seus processos de trabalho, ele não consegue se realizar no seu trabalho, ou ele não gosta muito do que ele faz, e você chama a atenção dele. Poxa, mas você não gosta do que você faz, você passa lá a maior parte da sua vida, né? 8 horas por dia. Então, quer dizer, 1/3, né, do seu dia. E isso é muita coisa, né? E você soube disso através daquele primeiro molar que estava com problema, que estava com uma cárie, uma doença periodontal, o que fraturou. E claro, né, você vai integrar esse conhecimento com o conhecimento cartesiano, conhecimento técnico, né? Claro, você não vai deixar de olhar se há interferências nos movimentos mandibulares, né? E então, você tem essa oportunidade como profissional de fazer essa integração entre esse conhecimento científico, técnico-científico, com o conhecimento que os florais podem te trazer, a acupuntura pode te trazer, porque você pode inserir na sua prática técnico-científica esses conhecimentos também que
que também são científicos, das práticas integrativas. Você pode relacionar, por exemplo, o dente que está relacionado com um meridiano tal, que por isso está causando, por exemplo, um problema no fígado, né? Então, você pode relacionar um problema no dente com um problema no fígado através do meridiano do fígado que passa aqui pela face. E, então, assim, é muito interessante que as pessoas tenham esse conhecimento de que existe essa nova racionalidade em saúde, que são as práticas integrativas na odontologia. É muito importante que cada profissional tenha esta ferramenta para que ele possa ver o seu paciente como um todo, um paciente de uma maneira sistêmica. E é isso que nós chamamos de abordagem sistêmica. É você observar, olhar para o seu paciente e vê-lo inserido num contexto, tá? No contexto biopsicossocial, tá? Levar em consideração a biologia, a psique, né? A sua maneira de pensar e o meio que ele vive, como que essa pessoa vive, os seus relacionamentos, né? de família, o relacionamento de amizade, a sua relação consigo mesmo, quanto essa pessoa ela se preocupa em cuidar de si mesma. Então, as práticas integrativas, elas trazem esta maneira da gente ver o paciente de uma maneira integrada, tá? Vai ser integrativo. É integrativo porque vai integrar todo esse conhecimento que vai além da boca, né? Que vai além do corpo físico, com você enxergar que essa pessoa ela tem emoções, né? Que ela chega para tratar com você com uma carga de emoções, com uma história de vida. E essa história é singular, é uma história que só aquela pessoa tem, né? Ninguém andou com as suas sandálias, não é? Cada caminho é único. Então, essa singularidade é importantíssimo que um profissional de saúde considere, porque senão a gente vai ficar para trás. O mundo está mudando, muita coisa, as coisas a gente pode observar, tudo está mudando, né? Tudo está tendo uma dinâmica assim, muito acelerada em todos os aspectos. E essa mudança afeta também essa relação que você tem com o seu paciente, com a pessoa que você está cuidando, e a pessoa que está sendo cuidada também tem essa relação, também está mudando com você, profissional de odontologia, profissional de saúde. Então, não se pode mais negar que a nossa maneira de olhar para o nosso paciente também precisa de ajustes. Não podemos mais permanecer naquela mesma abordagem de décadas atrás, em que as pessoas eram tratadas como se fossem máquinas, né? Como se elas tivessem ido numa oficina e você lá, o mecânico, fosse trocar uma peça, apertar um parafuso, né? Então, essa abordagem cartesiana, ela teve o seu mérito, né? Ela nos trouxe até aqui. Todo esse desenvolvimento tecnológico da ciência, ela foi graças a essa visão metódica, né? Cartesiana. Mas
Agora nós estamos na era da integração. Nós precisamos integrar todo esse conhecimento cartesiano com essas coisas mais sutis, com esses processos mais sutis, que são as emoções, as maneiras de pensar e a espiritualidade do nosso paciente. E hoje nós temos na odontologia 8 práticas regulamentadas que o cirurgião dentista pode dispor na sua clínica, que são a acupuntura, a fitoterapia, a hipnose, a homeopatia, a ozonioterapia, a odontologia antroposófica e a terapia floral. Eu não sei se eu esqueci de alguma, são 8. Então, é uma gama assim, de repertórios, de técnicas que o profissional de odontologia pode lançar mão para atender melhor, com mais humanidade, trazer ao seu paciente essa oportunidade dele se autoconhecer através daquele processo de enfermidade que o levou à sua cadeira odontológica. Então, é um momento assim que nós estamos, através do uso das práticas integrativas, colocando a odontologia nesse patamar de mudanças, né, que está ocorrendo em todo o planeta. Então, eu ouso dizer, né, e assim, em termos de paradigma mais atual, que as práticas integrativas colocam a odontologia na vanguarda do conhecimento. Porque ela dá essa oportunidade do profissional de odontologia de integrar esses conhecimentos técnicos científicos com essa abordagem sistêmica para ir muito além da boca. Quer dizer, a gente se mantém no nosso sítio de atuação, né? Nós não vamos cometer nenhuma infração ética, mas ali na boca a gente pode ver muito mais que dente, que estruturas de tecido mole, de língua, de ATM. Nós podemos ir além para sermos mais úteis como profissionais de saúde ao nosso paciente, aquela pessoa que nos procura. Então, a acupuntura é uma ciência milenar, né? A medicina chinesa tem 5.000 anos. A nossa fitoterapia, a fitoterapia brasileira, né? A nossa farmacopeia é riquíssima e nós quase não a utilizamos. Muitas vezes por falta de conhecimento, né, do quanto que nós podemos dispor da fitoterapia. Eu hoje resolvi fazer essa live porque eu acho que esse conhecimento precisa ser passado. As práticas integrativas não vieram para passar assim desapercebidas, ser mais uma especialidade na odontologia. As práticas integrativas, elas vão além, porque ela exige daquela pessoa que vai fazer a prática um comprometimento maior, comprometimento consigo mesma e com o paciente. Porque quando você, por exemplo, trabalha com florais, você precisa conhecer os florais, isso leva ao seu autoconhecimento, e a partir do seu autoconhecimento, você vai poder atender melhor
o seu paciente, você vai dar essa oportunidade do paciente também se autoconhecer. Então, é uma coisa assim, sabe? Eu sou apaixonada por essa visão sistêmica. Eu acho que se eu não tivesse despertado para isso, eu não teria conseguido ficar na odontologia. Já estou na odontologia há mais de 30 anos, trabalho dessa maneira assim, diferenciada, né? Claro que sempre me atualizando, procurando desenvolver cada vez mais uma técnica melhor, né? Acompanhando os avanços tecnológicos, mas me aprofundando cada vez mais dentro de mim mesma, porque uma coisa que eu uso muito nos meus pacientes, que eu aconselho muito, é a meditação. Por que a meditação? Porque, por exemplo, um caso muito interessante que está muito corriqueiro hoje nos nossos consultórios é o caso do bruxismo, né? E por que acontece o bruxismo? O bruxismo acontece porque a cabeça está muito cheia, as pessoas pensam demais, é muita informação, muita coisa acontecendo, é pandemia, é muita mudança, o tempo está passando rápido demais. Então, a meditação acalma os pensamentos, a pessoa fica mais centrada, diminuindo os pensamentos, ela fica no aqui e agora. Então acaba aquela ansiedade de pensar no futuro, o que será que vai acontecer, o que eu tenho que fazer, não é? E também do passado, o arrependimento, né? O que deixei de fazer, né? O que eu poderia ter feito, enfim. Quando você se coloca, né, no presente, você vive o agora. E a meditação tem esse poder de nos trazer para o agora. Então, algo que eu ensino muito aos meus pacientes é a meditação através da respiração. É uma coisa muito simples que está à mão, né, de qualquer pessoa. Basta prestar atenção na respiração. Então, eu aconselho respirar 3 vezes profundamente, sentindo o ar entrando, o ar saindo. Inclusive, eu faço isso na hora da anestesia, ajuda bastante. E este método assim, diário, né, de você fazer pelo menos 5 minutos de meditação. Depois você vai aumentando, porque você vai se sentindo cada vez mais em paz e você vai querendo ficar mais nesse estado de paz. Bem, então aí voltando lá para o paciente. Então, o paciente, ele se sentindo mais centrado, mas no aqui e agora, ele vai diminuir o apertamento, ou então ele vai perceber que ele aperta os dentes durante o dia. Diante de desafios, né? A gente tende a segurar nos dentes, como se estivesse procurando ali uma sustentação. Então, esses pequenos detalhes vai ajudar o nosso paciente a tratar o bruxismo. Claro que nós vamos observar se há interferências mandibulares, nos movimentos mandibulares, não é? Nós podemos ajudar também com os florais para que ajude essa pessoa a ficar mais centrada em si mesma. Então, esse exemplo do bruxismo é apenas uma maneira de passar para vocês assim como que essa visão
sistêmica, essa abordagem sistêmica, olhar o seu paciente de uma forma integral, é simples. Mas você precisa também estar nessa vibe de autoconhecimento, de querer estar conectado com você mesmo para que você possa, então, passar isso para o seu paciente. E isso só vai te fazer bem, né, como pessoa, e você é natural. Você vai atender também o seu paciente com este olhar. Então, eu acho que era isso aí que eu tinha para falar para vocês. Hoje eu queria trazer esse recado, assim, sabe, sobre as práticas integrativas, sobre a odontologia integrativa, que foi, assim, esse conceito de odontologia integrativa foi um conceito que nasceu na nossa comissão também. Gostaria também de colocar isso. E eu tô, assim, me sinto muito feliz de poder trabalhar dessa maneira, olhando o paciente como um todo, e poder ser, assim, de repente, uma facilitadora de tomadas de consciência para o meu paciente através deste trabalho de maneira integral, de uma maneira amorosa. Então é isso, pessoal. Eu queria agora abrir para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, eu estarei à disposição para responder. Se não der para responder agora, depois a gente entra em contato e responde. Doutora Elisa está aí. Sônia. Gratidão, meus queridos. Andréia. Nós vamos adiantar que na próxima semana, ou nessa semana ainda, nós estaremos divulgando um novo vídeo. Nós estaremos falando sobre bruxismo e vai ser muito legal, viu? Oi, Cássia! Gratidão pela sua presença, querida. Colega de faculdade, uma grande amiga. Mande as perguntas que a gente vai respondendo, tá bom? Minha assessora aqui está falando que eu já posso encerrar. Um beijo, queridos. Até a próxima!